Preparados para nós examinarmos mais um livro das Sagradas Escrituras? Então vamos juntos. Nesse vídeo nós iremos examinar o livro do profeta Daniel, os principais temas de todo o livro. O livro contém 12 capítulos, 357 versículos, foi escrito aproximadamente 600 anos antes de Cristo, basicamente dividido em duas partes, história e profecia. Do capítulo 1 ao capítulo 6 é história, com exceção do capítulo 2, que fala sobre uma profecia. Do capítulo 7 ao capítulo 12, Daniel escreve sobre profecia. O livro ele foi escrito também em duas línguas, hebraica e aramaica. Do capítulo 1, verso 1 ao capítulo 2, verso 3, Daniel escreve em hebraico. Do capítulo 2, verso 4 ao último versículo do capítulo 7, Daniel escreve em aramaico. E do capítulo 8, verso 1 ao último versículo do capítulo 12, Daniel volta a escrever em hebraico. O capítulo 1 narra a história, uma invasão do rei de Babilônia, Nabucodonosor, invadindo Jerusalém. Ele leva alguns utensílios do templo e também alguns jovens cativos, entre eles Daniel, Misael, Ananias e Azarias, que no mesmo capítulo têm os seus nomes trocados por Beltesazar, Sadraque, Mesaque e Abidnego. No capítulo 2, o rei Nabucodonosor teve um sonho, porém, ao acordar, ele não lembrava do sonho. Então mandou chamar os caldeus, feiticeiros, encantadores e os magos para que dissesse ao rei o que ele havia sonhado. Porém, nenhum deles foi capaz de tal feito. Então Daniel, por meio da sabedoria de Deus, disse ao rei tanto o que ele havia sonhado, como também a interpretação do seu sonho. Daniel diz que o rei havia sonhado com uma estátua, com cabeça de ouro, peitos e braços de prata, quadris e ventre de bronze, pernas de ferro e pés com a mistura de ferro com barro. Daniel também disse que era lançado nos pés da estátua uma pedra, sem auxílios de mão humana, esmiuçando assim a estátua. Essa pedra também enchia toda a terra. Esta pedra é Cristo Jesus. Daniel também falou que a cabeça de ouro representava o reino de Babilônia, mas que este reino iria passar. Então o rei Nabucodonosor, com este pensamento de que o seu reino de ouro iria passar, no capítulo 3 ele manda erguer uma estátua totalmente de ouro e pede para que todos se prostrem diante da imagem aos sons de alguns instrumentos. E assim acontece. Os instrumentos são tocados, todas as pessoas se prostram, com exceção de Misael, Ananias e Azarias, Sadraque, Mesaque e Abidnego, que são lançados na fornalha de fogo ardente, mas Deus, de uma forma miraculosa, os livra. No capítulo 4, o rei Nabucodonosor teve um outro sonho. Desta vez ele lembrou do sonho, porém ele queria a interpretação daquele sonho. Mais uma vez ele mandou chamar os caldeus, feiticeiros, encantadores e os magos para que dissesse a ele o que significava aquilo que ele havia sonhado. Porém, nenhum deles foram capazes. E mais uma vez Daniel, por meio de Deus, disse ao rei a interpretação do sonho, que era a seguinte: o rei seria humilhado, seria tirado diante dos homens e colocado entre os animais. Ele comeria palha como o boi. O rei também teria as suas unhas crescidas como as unhas das aves, e os seus cabelos grandes como as penas de uma águia. O rei se tornaria meio que um lobisomem, um chupa-cabra ou um cadeirudo. No capítulo 5, ainda sobre o reino de Babilônia, Nabucodonosor já não estava mais reinando, porém o seu filho Nabonido estava em seu local, porém em uma viagem. Então, quem estava em Babilônia era Belsazzar. Belsazzar, em uma noite, deu um jantar para 1000 dos seus grandes. Enquanto eles estavam bebendo, uma mão começou a escrever na parede. O rei então ficou atemorizado e mandou chamar os encantadores, feiticeiros, os caldeus e os magos para que dissesse ao rei a interpretação daquela escritura. Mais uma vez, nenhum deles puderam falar ao rei a interpretação. E mais uma vez, Daniel, por meio da sabedoria que vinha de Deus, falou para o rei a interpretação. Mene, Tekel e Parsim. Mene, contou Deus os teus dias. Tekel, pesado foste na balança e achado em falta. Pérez, o teu reino foi dividido e dado aos medos e aos persas. Naquela mesma noite foi morto Belsazzar, rei dos caldeus, e em seu lugar reinou Dário, com aproximadamente 62 anos. No capítulo 6, o rei Dário elege 120 sátrapas e 3 presidentes. Entre os 3 presidentes estava Daniel se destacando. Então, os 2 presidentes, juntamente com os 120 sátrapas, bolaram um plano para tirar a vida de Daniel. E eles conseguiram enganar o rei e lançaram Daniel na cova dos leões. Porém, Deus enviou seus anjos para livrar Daniel, fechando a boca dos leões. E assim aconteceu. No capítulo 7, Daniel ele tem a visão em um sonho. Ele sonhou com 4 animais que saíam do mar. O primeiro animal era semelhante ao leão e tinha asas semelhantes às asas de águia. O segundo animal era um urso
e este trazia 3 costelas em sua boca. O terceiro animal era um leopardo. Este possuía 4 asas e 4 cabeças. O quarto animal é descrito como um grande animal terrível e espantoso, possuindo 10 chifres e dentes de ferro. No capítulo 8, Daniel ele tem a visão de 2 animais, um carneiro com 2 chifres e um bode peludo com um chifre. Esse bode ataca o carneiro e acaba quebrando os 2 chifres. Este carneiro representava Medopécia e o bode peludo, a Grécia. Então, o reinado da Grécia, o reino da Grécia, representado por esse bode peludo, no seu auge, teria o seu chifre quebrado, e no lugar desse grande chifre viriam 4 chifres. No capítulo 9, Daniel ele faz uma oração intercessória pelo povo de Israel. E depois, o anjo Gabriel dá a Daniel uma profecia, conhecida como as 70 semanas. No capítulo 10, Daniel ele tem a visão do rio Tigre. Esta visão falava sobre um ser parecido ou semelhante com a visão que João teve em Apocalipse, capítulo 1, a visão de Cristo glorificado. Este ser de Daniel, capítulo 10, tinha os olhos como chamas de fogo, braços e pernas como um bronze polido. A sua voz parecia um barulho de muita gente. Então, no capítulo 10, um pouquinho mais à frente, o anjo Gabriel conversa com Daniel e diz que, quando ele estava orando, Deus enviou ele para dar resposta das suas orações. Porém, o príncipe da Pérsia impediu o anjo de Gabriel de passar e se achegar até Daniel, até que Deus enviou Miguel, e assim o anjo Gabriel conseguiu passar. O capítulo 11 de Daniel é o capítulo mais difícil de se entender. Porém, nós faremos, um pouquinho à frente, um futuro talvez não tão próximo, um resumo e um estudo especial sobre o capítulo 11 do livro de Daniel, que fala sobre 2 reis, ou 2 reinos. O capítulo 12 de Daniel, então, assim, encerrando o livro, fala sobre um tempo de angústia que ainda irá acontecer. Não aconteceu até mesmo hoje no século XXI, mas muito em breve irá acontecer. Uma grande perseguição, uma grande tribulação, um tempo de angústia qual nunca houve desde que há nação. Mas nesse tempo, Deus enviará o príncipe do seu exército, o arcanjo Miguel, que livrará todos os seus filhos. Então Deus pede para que Daniel encerre as suas palavras, cele o livro. E o livro do profeta Daniel deveria ficar selado, sem ninguém entender, até o tempo do fim. Logicamente, o tempo do fim é o hoje, é o agora. E nós temos o privilégio e a alegria de estudar e entender o livro do profeta Daniel. E sabe, há 2 mensagens especiais aqui para nós. A primeira delas, Deus ele livra o seu povo, assim como livrou Daniel na cova dos leões, e assim também como livrou os seus 3 amigos ali na fornalha de fogo ardente. Porém, uma outra mensagem é que Deus, em alguns momentos, ele vai permitir que alguns dos seus filhos descansem. Alguns dos seus filhos venham a morrer. Assim como ele falou para Daniel, Daniel, agora tu vai descansar. Porém, no final da vida dos seres humanos aqui nessa terra, tu irás ser levantado para tu receber a tua herança, a tua recompensa. Que assim como Daniel, nós possamos ser fiéis a Deus. Que nós possamos examinar cada vez mais as Escrituras, para que a nossa fé seja fortalecida, para que nós venhamos ter uma vida de integridade diante de Deus. E no próximo vídeo, eu espero vocês, para que nós juntos possamos mais uma vez examinar as Escrituras. No próximo vídeo, nós iremos examinar o livro de Gênesis, e assim sucessivamente, Gênesis, Êxodo, Levítico, Deuteronômio, etc. Que Deus continue a nos abençoar. Um abraço.